Você já sentiu, em silêncio, que a sua vida não é comum? Que por mais que tente se encaixar, algo dentro de você sempre te chama para fora do padrão. No vídeo de hoje, você vai descobrir os 9 sinais ocultos de que você foi selecionado pelo divino. Sinais que não aparecem de forma óbvia, mas que se manifestam quando você começa a despertar espiritualmente. Aqui no canal Sinais dos Escolhidos, nós falamos com pessoas que carregam uma missão maior do que imaginam. E se você está assistindo isso agora, pode ser que você seja uma delas. Mas atenção, o que você vai ver hoje pode mexer com tudo o que você acredita. Porque não estamos falando de coincidência, estamos falando de destino. Agora, pare tudo o que estiver fazendo e assista até o final. Um desses sinais pode explicar por que sua vida sempre foi tão diferente. E talvez, até hoje, você nunca tenha entendido o motivo. Antes de revelar o primeiro sinal, quero te fazer uma pergunta simples, mas profunda. Quantas vezes você sentiu que estava sozinho mesmo rodeado de pessoas? Esse é um padrão entre os escolhidos. O isolamento, que muitos chamam de rejeição, pode ser na verdade o chamado mais sutil do divino. E é nesse vazio que o primeiro sinal costuma surgir, uma inquietação que não passa. Não importa o que você conquiste, nem o que você faça, existe algo dentro de você que não sossega. É como se algo estivesse sempre te chamando para mais. E esse mais não é fama, não é riqueza. É propósito. É sentido. É missão. Essa inquietação é o primeiro indício de que você foi separado espiritualmente, antes mesmo de entender o porquê. O segundo sinal oculto é ainda mais intrigante. Você atrai pessoas que precisam de cura, mas não sabe por quê. Desde cedo, você percebe que se torna um ponto de apoio para os outros. Pessoas desabafam com você sem motivo aparente. Te procuram em busca de respostas, de conforto, de direção. E às vezes, você se pergunta, mas quem cuida de mim? O escolhido carrega uma luz que atrai almas feridas. Mesmo sem perceber, você transmite paz. Mas essa responsabilidade espiritual, quando mal compreendida, pode gerar cansaço, confusão e até sentimento de abandono. O divino não escolhe quem já está pronto. Ele prepara quem é chamado. E se você sente que vive isso, então preste atenção. Você pode ser um canal de cura em um mundo doente. O terceiro sinal é silencioso, mas constante, os ataques inexplicáveis. Pessoas que nunca te viram, sentem raiva de você. Inveja gratuita. Críticas sem fundamento. Ambientes que te rejeitam sem motivo. Isso acontece porque sua energia espiritual incomoda quem está vibrando em baixa frequência. E quanto mais luz você carrega, mais atrai olhares escuros. Jung dizia que aquilo que as pessoas não compreendem, elas atacam. E os escolhidos frequentemente são perseguidos, não por serem maus, mas por carregarem algo que os outros não conseguem explicar. Se você já passou por traições inesperadas, afastamentos repentinos ou bloqueios estranhos, entenda, isso não é azar. É um sinal. E quanto mais próximo da sua missão você estiver, mais visível você se tornará para os ataques do invisível. O quarto sinal de que você foi selecionado pelo divino é a sua resistência ao mal. Mesmo quando tudo aponta para você agir com rancor, vingança ou egoísmo, algo dentro de você impede. Você pode até sentir raiva, pode até pensar em revidar, mas quando chega a hora de agir, sua alma trava. Isso é sinal de que você está sendo protegido de se contaminar. O escolhido não é perfeito, ele é preservado. Ele carrega uma consciência que vai além da lógica. E muitas vezes, essa consciência espiritual se manifesta como sensibilidade extrema. Você sente quando algo está errado. Você percebe energias que os outros ignoram. Você pressente quando deve ou não seguir por um caminho. Isso não é fraqueza. É sensibilidade divina. É o seu espírito respondendo ao que a mente ainda não entendeu. O quinto sinal está relacionado aos seus sonhos, mas não apenas os que você tem dormindo. Estamos falando de visões recorrentes, imagens que se repetem, símbolos que voltam. Os escolhidos recebem mensagens através de sonhos simbólicos, encontros com números repetidos, ou sinais da natureza que parecem dialogar diretamente com o coração. O divino fala em código, porque os códigos sagrados não são para qualquer um. Você percebe sincronicidades, sente arrepios sem motivo, acorda com mensagens nítidas na mente.
Isso tudo são pistas. E se você estiver desperto espiritualmente, vai perceber que a vida está o tempo todo te dizendo: você foi separado. E a hora de agir está chegando. O sexto sinal é um dos mais difíceis de aceitar: a dor que purifica. Os escolhidos não têm vidas fáceis. Antes de serem levantados, eles são provados. E talvez você tenha passado por perdas, rejeições, traições e até doenças que te fizeram repensar tudo. A dor do escolhido nunca é vazia. Ela é cirúrgica. Ela molda, ela prepara, ela refina. O divino quebra quem ele quer usar, porque só assim o vaso pode ser preenchido com o propósito certo. E se você sente que passou por provações que pareciam injustas, entenda, você estava sendo refinado para algo maior. A dor não te destruiu, porque ela não veio para isso. Ela veio para revelar a força que existe dentro de você, aquela força que vai sustentar sua missão. O sétimo sinal oculto é a sensação constante de deslocamento. Desde pequeno, você sente que não pertence a este mundo. Não importa onde esteja, há sempre um sentimento de não encaixe. Enquanto os outros se acomodam, você questiona. Enquanto muitos seguem a multidão, você sente que nasceu para um caminho diferente, mesmo sem saber qual é. Esse sentimento de estranheza não é defeito, é identidade espiritual. Os escolhidos carregam uma essência diferente, que não consegue se moldar aos padrões mundanos. Por isso, muitos vivem anos tentando ser normais, até que um dia percebem: o que os faz especiais é justamente o que os torna diferentes. O que o mundo chama de excesso, o divino chama de marca. O oitavo sinal oculto é a resistência ao sistema. Você já tentou se adaptar ao que esperam de você, seguir uma carreira comum, aceitar o que os outros impõem, viver como todos vivem. Mas sempre que força isso, algo dentro de você começa a adoecer. É como se o seu espírito gritasse contra a sua rotina. Você pode até tentar, mas seu corpo e sua mente rejeitam a mediocridade. Isso acontece porque os escolhidos foram chamados para quebrar padrões, não para repeti-los. A sua alma reconhece que existe algo errado no modo como o mundo opera. E esse incômodo não é apenas pessoal, ele é espiritual. Ele é a faísca da revolução interna que você veio acender. Se tudo te empurra para o normal, mas algo em você clama por propósito, você já sabe o porquê. O nono e último sinal pode parecer estranho, mas é um dos mais reveladores: os atrasos e redirecionamentos divinos. Você já percebeu como certos planos seus, por mais bem elaborados que fossem, simplesmente não funcionaram? Como certas portas que você queria tanto foram fechadas, e mais tarde você entendeu o motivo? O escolhido é conduzido, mesmo quando acha que está perdido. Nada na sua vida é aleatório. Aquilo que parece atraso é, na verdade, preparo. Aquilo que parece perda é proteção. O divino não permite que você avance para o lugar errado. E por isso ele fecha portas, corta laços, remove pessoas. Se você sente que foi parado à força em muitos momentos, saiba, você não foi rejeitado pela vida. Você foi redirecionado pela mão invisível que conhece seu destino. Agora que você conhece os 9 sinais ocultos, talvez algo dentro de você esteja mais claro. Talvez você esteja lembrando de situações que pareciam confusas, mas que agora fazem sentido. Jung dizia que nada é mais poderoso do que o momento em que o inconsciente se torna consciente. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está reconhecendo os traços da sua missão. Está enxergando que tudo que viveu até aqui teve um propósito. Mas atenção, saber que é escolhido é só o início. O próximo passo é aceitar. É dizer sim. E esse sim exige coragem. Porque, a partir daqui, você não poderá mais viver como antes. O chamado foi ativado. E agora você terá que decidir: vai seguir sua missão ou vai continuar fugindo dela? Mas saiba, fugir da missão dói mais do que cumpri-la. Porque enquanto você foge, a vida te trava. As coisas não fluem. Os caminhos se fecham. Você sente um peso inexplicável. E isso acontece porque seu espírito sabe que está fora do lugar. Jung dizia que o sofrimento surge da desconexão com a alma. Quando você ignora o que carrega por dentro, o mundo lá fora se torna um campo de resistência. Mas quando você se alinha com o que foi chamado para fazer,
tudo muda. Não significa que será fácil, mas será leve. Porque quando você caminha no seu propósito, o peso se transforma em força. E a dor ganha sentido. Essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem foi verdadeiramente escolhido. Agora você deve estar se perguntando: o que eu faço com tudo isso? A resposta está em 3 palavras: consciência, aceitação e ação. Primeiro, tome consciência dos sinais que você carrega. Não negue mais o que o céu já escreveu em sua alma. Depois, aceite que você não é comum. Que sua sensibilidade, sua dor, sua intensidade, são parte de uma chamada maior. E por fim, entre em ação. Comece a buscar sua missão com humildade e coragem. Não espere tudo estar claro. Comece com o que você tem, onde você está. O divino só revela o próximo passo quando você dá o primeiro. E se você chegou até aqui, é porque já ouviu o chamado. Agora, só falta decidir se vai responder. Talvez você ache que ainda não está pronto, que é pequeno demais, fraco demais, imperfeito demais. Mas escute com atenção: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Todos aqueles que foram chamados carregavam medos, dúvidas e limitações. Moisés era gago. Davi era o menor da casa. Maria era jovem e simples. Nenhum deles estava pronto. Mas todos disseram sim. E foi esse sim que moveu o céu. Se você sente que tem pouco, é porque o divino quer fazer muito através de você. Porque quanto menor você se sente, mais espaço ele tem para agir. Sua missão não depende da sua força. Ela depende da sua entrega. E quanto mais você se entrega, mais ele se manifesta. Mas o que significa, na prática, viver como um escolhido? Significa andar em fé quando não há garantias. Significa obedecer à voz interior mesmo quando o mundo grita o contrário. Significa agir com integridade quando ninguém está vendo. E acima de tudo, significa manter-se firme, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. O escolhido não vive pelo que vê. Ele vive pelo que sente no espírito. Ele enxerga propósito onde outros só veem caos. Ele encontra direção onde outros só veem desespero. Jung dizia que o verdadeiro despertar acontece quando você entende que a escuridão externa não é maior que a luz que habita dentro de você. E essa luz é a marca que o divino deixou nos seus. Ao longo da sua vida, você será testado. Não porque Deus quer te ver sofrer, mas porque Ele quer ver o quanto você está pronto para receber. Antes de confiar grandes coisas a alguém, o céu testa o coração. E os testes não virão apenas em momentos difíceis. Às vezes, virão na forma de distrações, de atalhos, de seduções disfarçadas de bênçãos. O escolhido precisa discernir. Ele precisa saber quando algo parece bom, mas não vem de Deus. E isso só se aprende na intimidade com o espiritual. Por isso, quanto mais você for chamado para dentro, para o silêncio, para a oração, para a solidão, mais claro será o seu caminho. Porque os escolhidos não caminham por mapas. Eles caminham por revelação. Mas atenção, cumprir seu chamado não significa grandiosidade pública. Nem todo escolhido será conhecido. Mas todo escolhido será reconhecido no mundo espiritual. Pode ser que sua missão não envolva palcos, mas sim uma criança que você vai educar com amor. Um idoso que você vai cuidar com compaixão. Uma pessoa que cruzará seu caminho num momento decisivo. A maioria dos escolhidos cumpre seu propósito no invisível. Mas o impacto é eterno. O céu não mede grandeza com números, mas com fidelidade. E quanto mais você for fiel ao que Deus te confiou, mesmo que pareça pequeno, mais o divino vai confiar grandes coisas em suas mãos. É na fidelidade no oculto que nasce a autoridade no visível. Ao dizer sim à sua missão, você também vai despertar dons que estavam adormecidos. Sabedoria que antes parecia impossível de acessar. Força que você nem sabia que tinha. Intuição aguçada. Discernimento rápido. Palavras certas no momento certo. Isso não é coincidência. É ativação espiritual. Os dons dos escolhidos são ativados quando o espírito se alinha com o propósito.
Jung dizia que tudo o que não vem à consciência se manifesta como destino. Quando você traz para a luz sua verdadeira identidade espiritual, você muda seu destino. Você para de apenas sobreviver e começa a construir, a impactar, a transformar. Você não será mais movido pelo medo, mas pela missão. E quando você assume essa identidade, tudo começa a fazer sentido. As dores do passado se transformam em preparo. As perdas ganham significado. As decepções viram degraus. Você para de reclamar e começa a reconhecer, porque entende que nada foi em vão. Cada lágrima te fortaleceu. Cada queda te ensinou. Cada silêncio te moldou. E agora, você não é mais o mesmo. Porque agora, você sabe. Você entende que foi separado, que foi treinado, que foi marcado. E por mais que o mundo tente te convencer do contrário, no fundo da sua alma, você já sabe, você foi escolhido. E ninguém pode apagar aquilo que o céu escreveu sobre você. Você não é o que o mundo disse que você era. Você não é seu passado, nem os erros que cometeu. Você não é o rótulo que colocaram em você. Você é o que o céu diz que você é. E se o céu te escolheu, nada poderá impedir o cumprimento da promessa. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem o tempo. O chamado dos escolhidos é eterno, e mesmo quando eles se desviam, algo chama de volta. É por isso que você está aqui agora. Não é acaso. É reconexão. O que está acontecendo dentro de você, enquanto assiste a este vídeo, é a ativação do que sempre existiu em silêncio. A dor que você sentia era o parto de uma nova consciência. E agora, você começa a enxergar com os olhos do espírito. Você começa a lembrar de quem realmente é. Muitos não vão entender a sua jornada. Vão dizer que você mudou, que está diferente, que não é mais o mesmo. E é verdade. Você não é. Porque quando o espírito desperta, ele nunca mais volta a dormir. Você passará a enxergar através das palavras, a sentir intenções, a perceber realidades invisíveis. Isso assusta os que ainda dormem. Mas não recue. Não apague sua luz para que os outros se sintam confortáveis na escuridão. Sua missão não é agradar, é iluminar. E para isso, será preciso coragem. Será preciso fé. Será preciso lembrar, todos os dias, que você não está aqui por acaso. Que sua existência tem um propósito. Que sua vida é resposta a uma pergunta que o céu um dia fez. Chegou a hora de você parar de se esconder. De parar de se diminuir. De parar de duvidar do que você sente. Dentro de você existe uma semente divina esperando para florescer. E o mundo precisa do que você carrega. Ninguém pode fazer o que você foi chamado para fazer. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Você é insubstituível no plano espiritual. E por isso foi tão atacado. Por isso sentiu tantas dores. Porque dentro de você há uma promessa viva. E essa promessa precisa ser protegida. Mas agora, ela também precisa ser liberada. Chega de adiar. Chega de fugir. É hora de assumir sua posição. Porque o mundo pode até não te reconhecer ainda. Mas o céu já te conhece desde o ventre. E agora, eu te convido a fazer algo muito simples, mas profundamente poderoso. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. E diga em voz baixa, eu aceito. Sim, diga com o coração, eu aceito ser quem fui chamado para ser. Essas palavras, ditas com sinceridade, rompem correntes invisíveis. Elas ativam uma nova frequência no seu espírito. Elas reposicionam sua alma diante do propósito. E a partir de hoje, tudo vai mudar. As pessoas vão notar. Os ambientes vão reagir. E a vida vai começar a conspirar a seu favor. Porque quando um escolhido se lembra de quem é, o mundo espiritual se movimenta. E os céus respondem com força, com direção, com presença. O seu tempo chegou. Não olhe para trás. Se você sentiu tudo isso no coração, então saiba, você não está sozinho. Aqui, no canal Sinais dos Escolhidos,
Você faz parte de uma geração que está despertando para sua verdadeira identidade espiritual. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que também carrega esse chamado, mas ainda não entendeu. Deixe aqui nos comentários. Qual desses sinais você mais reconheceu em si? Vamos juntos formar uma corrente de luz e consciência. Porque os escolhidos foram espalhados, mas agora estão sendo reunidos. E você faz parte disso. Que o divino te fortaleça, te proteja e te direcione. Você não é comum. Você é chamado. Você é luz. Você é resposta.